Atento, as guarnições do Corpo de Bombeiros tomaram postos para ocorrências de código 3. Hoje vai ter que ser um código acima, vai ter que ser código 4. Porque nós temos, diretamente aqui da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, diretamente aqui também do Bomba Café, nós temos, para incrementar essa nossa entrevista de hoje, o Coronel Valdir Pavão, o nosso eterno comandante do Corpo de Bombeiros. Porque hoje nós vamos ter trabalho para entrevistar o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel Alan, o bombeiro radioativo, que teve uma participação, ele vai contar pra gente aqui em Chernobyl. Então nós vamos não só chamar as guarnições do Corpo de Bombeiros, tomar após, comandante, mas nós vamos ter que chamar produtos perigosos, e haja produtos perigosos pra gente trocar ideia hoje, hein? Entrevista radioativa. Coronel Alan, aproveitando a nossa semana aqui do Senabom, do Seminário Nacional de Bombeiros, muito obrigado por estar com a gente aqui no BombaCast. É um jeito novo que nós estamos, juntamente com a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, fazendo uma divulgação dos bastidores, das ações, de tudo que o Corpo de Bombeiros faz para o atendimento da população. E aqui não tem fronteiras, porque a gente sabe que o bombeiro brasileiro, ele tem uma atuação que ele, no nosso país inteiro, ela não muda de São Paulo para o Distrito Federal, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. A gente sabe que nós temos um trabalho demais. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje para a gente contar um pouquinho da história do senhor e também dessas ocorrências inusitadas. Por favor, fala aí um bom dia, uma boa tarde, boa noite, porque esse canal ele fica direto e o pessoal vem assistindo bastante o BombaCast. Hoje vai ser imperdível. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento único, né, que o BombaCast ele está trazendo para todos que assistem, que são assinantes, né, acompanham o canal, uma nova visão sobre o que é ser bombeiro. A gente tira do imaginário e traz para as situações reais. E bem realista essa, eu também fiquei surpreso quando eu recebi esse convite. Eu falei, bom, já que eu estou aqui, né, vamos fazer disso um bom momento. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, principalmente aos irmãos de São Paulo que desenvolvem esse trabalho de bombeiros com todo o afinco. Bom, eu estou aqui com o meu mestre, Coronel Pavão, né, acabou de deixar o comando do Corpo de Bombeiros. Que nós vamos ter cada história hoje, Coronel. Fala aí, conta um pouquinho aí, dá uns spoilers aí pro eu quero que ele fale, ele vai contar, mas a gente só joga uma... fala assim, Cabelo, olha lá, essa aqui é o corte. Olha a história. O Coronel Alan, comando o Bombeiro do Distrito Federal, um dos bombeiros mais importantes do nosso Brasil, um ser humano espetacular. Eu jantava com ele na última terça-feira, ele veio aqui pro Senabom, e ele começou a me contar histórias. Eu nunca tinha visto o Alan contar história, de verdade, né? Aí quando ele começou, eu falei, pô, esse cara é um contador de histórias, ele tem uma história sensacional, a experiência dele como bombeiro, pessoal, né, de cursos que ele fez fora, de experiências que ele teve. Eu tenho certeza que todos aqui vão gostar muito do que ele tem a dizer. Muito obrigado por ter aceito o convite, comandante. Obrigado, comandante Pavão, sempre à disposição, bom, sempre às ordens. Comandante, como que é ter ali o comando do Corpo de Bombeiros da capital do nosso país, que lógico, não só por causa de um ano de eleição, mas ali não tem como não ferver, fora de eleição, dentro de eleição, tá fervendo sempre aquilo lá. Então haja bombeiro para apagar fogo na capital, na linda Brasília, não é verdade? Muito preparo e EPI sempre a postos, porque lá não tem hora para acontecer as histórias lá e as situações. Então nós temos ali um centro, tanto político quanto nervoso, eu posso falar assim, que todas as decisões do nosso país, né, que influenciam a vida de cada um de nós, e não é diferente da nossa profissão. Então as nossas decisões, nós somos preparados para tomar decisões em momentos difíceis. Né? A gente conversava sobre os meios de fortuna, e o meio de fortuna lá para a gente é quase que diário. Né? Então a gente tá tranquilo na unidade, daqui a pouco manifestação. Pronto. Aí código 3 para todo mundo. Porque incêndio do Cerrado, né? Quase não tem. Quase não tem. A gente está saindo de um período de temperaturas de 33, 34 seco. À sombra. 80, 90 ocorrências por unidade, né?
Tem guarnições nossas lá que saem às 7 da manhã e retornam na outra manhã apagando incêndios florestais. E a nossa esplanada ali, aquele nosso centro, Praça dos Três Poderes, Palácio, os palácios que nós temos lá, Justiça, Alvorada, tudo, todos são ali naquele eixo, né, que a gente tem ali. Então, é eixo monumental que chama? Tem o eixo monumental e o eixo rodoviário. Então ali ao longo da esplanada dos ministérios ali, muita história para contar, muita coisa vista, vivenciada, né? E aqui eu deixo um abraço a todos os bombeiros militares do Distrito Federal, de quem eu sou muito orgulhoso de poder comandar essa quase bicentenária instituição e que é formado por homens e mulheres que todos os dias aqui, como aqui em São Paulo, fazem de tudo para amenizar o sofrimento da população. A gente tem que lembrar, porque ele disse bicentenário, porque a origem do bombeiro, né, do Distrito Federal é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, foi formado a partir da mudança da capital federal, né? Então, 1854? Não. 56. 56. Né? Dom Pedro, né, II é o nosso patrono. Então a gente fala que quando ele assinou o decreto criando, em 2 de julho de 1856, o Corpo de Bombeiros ele já fazia história a partir dali, né? Porque foi criado para proteger o arsenal de guerra da Marinha. Então nós já entramos lá no que a gente chama lá, já entramos numa bola de ferro. Porque como é que protege o arsenal da Marinha. De fogo, de incêndio? Incêndio, né? Pô, cheio de pólvora e material explosivo, né, da época. Eu fui tenente do então Capitão Pavão e a gente tomava conta de um livro de histórias, as primeiras ordens do Corpo de Bombeiros. E nos idos lá de 1890, 1885, tinha lá um escrito. Ah, bom, uma letra bonita, o senhor lembra dessa? Lembro. Assim, ó. O imperador, pessoalmente, veio verificar as condições de adestramento da tropa do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E aí embaixo, o comentário. E não gostou nada do que viu. Você lembra? Os primórdios, né? Do começo do serviço. E aí ele, pô, o que nós vamos ter que fazer para mudar isso, né? Que caminho, hein, Paulo? E que caminho. Mas eu vejo que o imperador, todos têm uma excelente referência dele, né? Dom Pedro II era uma pessoa muito estudiosa, né? De faculdades, todos os estudos da Europa. Ele era inovador, né? Inovador. Né? O pessoal fala, a transposição, né? Pô, o cara já tinha pensado a transposição para levar água para o Nordeste em 1800 e pouco. E para o Corpo de Bombeiros, eu falo isso porque ele tinha um carinho pelo Corpo de Bombeiros. Nós vamos conseguir ter um elo, achar esse elo, qual foi que ele teve, porque ele veio aqui. Tem histórias dos bombeiros do Rio de Janeiro, tem as histórias dos bombeiros em outros locais também que remetem a Dom Pedro, porque eu tenho certeza que, pelo menos em Lisboa, já tinha. O senhor lembra quando veio os bombeiros de Lisboa, sapadores, deixaram uma medalha com a gente, 1300 e alguma coisa, que eles já tinham os bombeiros. Isso. Então eles já tinham os serviços, eles sabiam que a gente tinha grande propensão, né? E um trabalho muito próximo. Desafios, né? Grandes desafios. E a história, né, ela conta, né, por si só, a gente conhece algumas coisas lá, que um dos primeiros incêndios lá, nós como bombeiros tivemos que realmente utilizar baldes, né, e a fila humana. Então às vezes a gente não entende porque que as coisas são chamadas de linha, né, bomba, por que bombeiro, né, diferente de sapadores em Portugal. Mas os caras de fora do país, né? Eu sou do bombeiro. Bombe? O que? Bombe? O cara já sai correndo, né? E quando fala que é militar, ele não consegue associar uma coisa. Como é que é? É um militar que explode? Como é que é? Né? Então, a gente vem dessa época. Então, a primeira inovação que foi trazida, né, para o Brasil realmente é um corpo de bombas. São várias bombas. E o engenheiro designado para montar, ele foi oficial do Corpo de Bombeiros. Então, ele montou, desmontou, aprendeu a manutenção e implementou e fabricou essas bombas, que inclusive São Paulo tem esse histórico também. Então é de um oficial do então... Exatamente, do Corpo de Bombeiros da então Corte, que era provisório da Corte. E depois de alguns trabalhos lá, aí sim, aí foi implementado um Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, né? Que aí a gente já remonta já a fase pós-império. E de lá, meus amigos do Rio de Janeiro, né, nossos
ancestrais, eu falo assim, às vezes eles não gostam, parece que são muito antigos. Não, realmente são muito antigos. E tem a história do porquê da separação, né? A nossa história já é de andanças. Então, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ele saiu andando do estado da Guanabara e chegou até o centro do país, a nossa região central. Caramba. Né? Então, esse livro que vocês têm guardado, nós temos um livro lá que guarda a história dessas guarnições que vieram andando. Eles vieram andando literalmente? De 1964. Puxa. Então, é uma história lá que... agora o que vai fazer se a capital saiu do estado da Guanabara e foi para o centro? Aqueles que fizeram a opção de continuarem bombeiros da capital tinham que se deslocar para a capital. Comandante, esses fizeram mal, hein? Esses se deram mal, hein? Pô, cara, hoje imagina... Poxa, eu não conhecia essa história, hein? E aí houve essa separação do estado da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro, né, que a Guanabara era a capital. Aí, quando a capital mudou para o Distrito Federal, tudo foi abarcado pelo estado do Rio de Janeiro, mas sobraram os bombeiros da capital. Então, à época, então, o pessoal falou, não, então a gente vai. Tá, então, se vocês querem ir, podem ir de meios próprios. Meios próprios. Aí cederam um ônibus e um caminhão e não cabia todo mundo. Aí o pessoal veio se revezando, andando e dirigindo. Aí ia trocando com as viaturas, hora andava, hora... Então nós já somos criados fazendo marchas. Então, por isso que história bonita. A nossa experiência lá como florestais, às vezes o pessoal de outros estados vai fazer o curso lá, né? Referência. E assim, eu sou florestal de 98, né? Então o pessoal fala, pô, mas por que vocês andam muito? Eu falei, vocês não estão lendo a história da corporação. Então vão ler porque é por mas sabe isso. Quando fazendo um paralelo, guardado obviamente as proporções históricas e de distância, né? Quando nós ocupamos a nossa escola de bombeiros aqui em 1999, nós trouxemos os alunos da época da Escola de Soldado de Pirituba andando até a nossa escola, que na época era uma marcha de 28 quilômetros. Né? Eles fizeram essa caminhada. Coisa que seria impossível hoje, porque, veja, 99 não faz tanto tempo assim, mas o contexto da região mudou muito. Né? Houve ocupações de áreas urbanas, áreas industriais, de estradas que seria... Olha que coisa, seria impossível fazer. Imagina uma caminhada. Uma caminhada de Rio de Janeiro até Brasília. E lógico, chegando lá não tinha nenhuma estrutura ainda montada. Não, e aí vem um outro fato que é característico e eu acho que é comum a alguns corpos de bombeiros, né? Como já tinha-se a formação militar, mas no nome ainda não constava, né, o termo bombeiro militar, né, só era Corpo de Bombeiros do DF, né, do Distrito Federal. O pessoal teve que montar um alojamento, onde dormir, onde acampar, e deram o nome de Forte Apache. Forte Apache. Era o Forte Apache, que era no final da Asa Sul, onde hoje tem uma unidade nossa, né, ali próximo, bem próximo de onde é o complexo de ensino, academia, policlínica, tudo lá, o nosso centro de treinamento operacional. Então fica bem ali naquela região. E de lá eles tinham 2 viaturas, né, e um dos primeiros incêndios que eles atenderam em uma casa de madeira, mas também nós tivemos alguns incêndios nos nossos quartéis, que eram de madeira. De madeira. Né? E ali uma região muito seca, à época, então às vezes saía a guarnição, e aí a gente tem a história do toque de fogo, né? Que é um militar que fica no quartel quando todo o socorro sai. Mas por que ele é chamado de toque de fogo? Porque se acontecesse qualquer coisa no quartel, ele era o responsável de cuidar da unidade. Mantém essa tradição? Mantém-se. Então os mais novos às vezes desconhecem, né? Porque que a gente fala, quem é o toque de fogo? Eu ainda tenho essa expressão muito antiga, né? Meio arcaica. Lógico, mas o pessoal costuma me chamar lá de dinossauro, né? Porque... Mas é como nós aqui, eu não sei se essa expressão existe em Brasília, mas aqui nós temos a telegrafia. Exatamente. Que na verdade é a nossa estação rádio, mas o nome de onde vem telegrafia? Do telégrafo, né? Falar em telégrafo, talvez para a geração mais nova, não tem a menor ideia do que nós estamos falando. O que eu faço aqui? Que telegrafia? Exatamente. E a gente chama de seção de comunicações, né? A nossa lá é SECOM. Aí o pessoal, porra, mas que comunicação que agora eu faço? É dados, né? Agora é tudo dados. Agora. Vem pro aplicativo, né? Já daqui a pouco tudo vai vir do celular, já, né? Já tá vindo. Mas, comandante, nós tivemos um boom, né? Por causa de ocorrências. Andraus, Joelma, década de 70, Grande Avenida, né? Que forçaram que nós tivéssemos aí um implemento do Estado, um investimento. E o Corpo de Bombeiros de Brasília, quando deu um boom literalmente?
Então, nós vínhamos sendo mantidos, né, quase que artesanalmente pelo próprio governo de Brasília, né, à época. Então, quando da implementação da Constituição, a partir de 88, a partir dali percebeu-se, né, que todas as leis sofreram uma mudança, e Brasília tem uma característica, né, o Distrito Federal como um todo. Ele não tem indústrias. Então, ele pouco tem como arrecadar com o setor produtivo. E nós, pode ser uma visão, né, um pouco diferente, nós acreditamos que o setor industrial, né, o produtivo, ele gera vários impostos, e esses impostos podem manter, e as necessidades deles fazem com que o desenvolvimento tecnológico dos corpos de bombeiros, das próprias polícias, né, militar e civil, se desenvolva. Então tudo aquilo em volta do parque industrial se desenvolve. Como nós não temos esse parque industrial, foi-se pensado num fundo constitucional. Então, a partir da criação do fundo constitucional, ou na Constituição vem escrito que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal será organizado e mantido pela União. Então, esse mantido que consta a partir dos anos 90 é que fazem com que nós do Corpo de Bombeiros tenhamos acesso ao valor, né, um numerário, que podemos fazer compras, aquisições e treinamentos em outros estados. Então, a partir daí, nós começamos a sair, conhecer o que é de melhor. São Paulo é um dos polos que a gente difundiu, veio, treinou bem aqui em alguns cursos, e nós levamos para lá. É tanto que hoje, né, já fazendo esse salto, as nossas melhores viaturas de combate a incêndio são pensadas nas que o São Paulo tem, que são as Pierce, né, as viaturas americanas de combate a incêndio. Eu lembro que na nossa viagem de estudo do CFO, foi em 94, né, nós já vimos Pierces aqui. Então, passou lá no primeiro GB, né? Passamos. E aí, a partir disso, né, minha turma eram 36 cadetes, né? Aí todo mundo falou, pô, isso aqui é um carro de combate a incêndio. E aí, ao longo da nossa carreira, a gente veio propiciando formas de fazer isso. Bom, estive lá em Brasília algumas vezes com ele. Hoje a gente percebe um nivelamento muito forte, né? Hoje não só Brasília, como outros estados, né? O que eu quero dizer com isso é que essa evolução, ela não foi... Em alguns momentos foram saltos, eu acho, como foi em Brasília também. Mas ela veio passo a passo, né? Gradativo. E a gente saindo do Senabom agora, pelo menos eu não sei qual eu vou pedir a sua visão, o que para mim, pelo menos parece, é um nivelamento muito grande. Como é que você vê isso aí? Principalmente porque depois de algumas reuniões, o Senabom, nós estamos na 20ª edição. Então a gente vem há mais de 20 anos, né? Nós tivemos alguns anos sem a edição, principalmente agora, num passado bem recente. E o que nós estamos percebendo? Que nós nos conhecemos mais hoje, pessoalmente, né? Aqui está um exemplo, né? Eu estou em Brasília, o comandante Pavão nos visitou lá várias vezes, Palumbo também, a gente conhece de lá já. A gente tem a possibilidade de estar interagindo mais, né? E aí as boas ideias, elas são difundidas. E as más ideias, elas são imediatamente rechaçadas. A Liga Bom também, né? A Liga Bom também foi um grande conglomerado de ideias, né? Porque hoje, os senhores, eu lembro lá de conversarem, pelo Zap, aconteceu tal coisa aqui, a gente fez isso, não é verdade? Estudo de caso. É importantíssimo. Sabe quando a gente percebe mais isso? Eu tenho certeza que o comandante tem essa percepção nas grandes emergências. Né? Exatamente. Então, nós tivemos esse ano, né, 3 grandes emergências, né, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, em que praticamente os 27, né, 26 estados e o Distrito Federal estiveram presentes. Então, e todo mundo já sabia o que fazer. Já chegava... Vai pro posto de comando. Pronto. Então, doutrina, né? A doutrina. Então, aí sim a gente entra no que realmente vem nivelando, né, e aproximando estados bem pequenos, como o nosso Sergipe, que é um dos menores da federação, né, e o Distrito Federal, de grandes estados, como Minas, São Paulo. Então, quando se fala em posto de comando, todo mundo já sabe. Estamos na mesma linguagem. Vamos para lá, que de lá a gente recebe as ordens. Isso é um grande avanço, né? Que nós não tínhamos isso nos anos 90. Né? Então, e aí daí também... E aí eu tenho que vender o peixe, né, do florestal, que é de lá que eu venho. Foi quando a gente também começou a entender sobre o comando de incidentes.
Mas conta um pouquinho da sua experiência lá nos Estados Unidos. Você esteve lá, né? Pô, então. Pois é. é. Não precisa spoiler, Essa é boa. o corte, o primeiro corte. Qual que foi essa? Deixa ele contar. Não, né? mas fala aí só pra gente fazer o corte. Não, o comandante vai contar a história aí de ele foi fazer um curso de combate a incêndio florestal nos Estados Unidos. Estados Unidos. É uma experiência bem interessante. Ele vai contar Não, pra aí, gente. aí saio de Brasília, né? 6 oficiais de Brasília para ir pro famoso hot shot lá nos Estados Unidos. Aí a gente tinha uma turma que tinha ido no início dos anos 90, né? Na Califórnia. Só que aí nós chegamos lá e porque todo mundo é acostumado. O bombeiro, né? Anda em bando, né? Aí chegou lá, o americano já olhou e falou: não. Vão 2 para cada estado. Eu falei assim, pô, nós viemos para ficar todo mundo junto, né? Um falava mais inglês, outro menos. Um falava assim, não, pergunta para mim aí. Eu falei, não, vai dar merda, senão não vai dar certo. Aí quando a gente. Aí chegou lá, o cara falou assim, pô, quem já trabalhou com helicóptero? Pô, o que é trabalhar com helicóptero? No nível americano. Pô, o cara operar, aeronave, conhecer, né? Eu falei, pô, eu já fiz os cursos de salvamento e. O cara, não, então você vai pro heliataque. Eu falei assim, o que é heliataque, meu amigo? Porra, fazer rapel no incêndio. Aí pronto. Eu falei assim, não, tá bom, pô, beleza. No Cerrado, beleza. No Cerrado lá. Lá era uma montanha. Não, aí eu tenho uma edição de uma revista National Geographic de 98, do ano que eu comecei o florestal. E é o maior incêndio no Parque de Yellowstone. E a foto que é tirada numa perspectiva que você vê as montanhas pegando fogo, refletindo no rio, e 2 animais, 2 cervos, bebendo água, um olhando para a câmera e o outro olhando para o incêndio. Bela foto, hein? Porra, adivinha qual? É lá que você foi, né? Aí eu falei assim, pronto, é lá que eu vou, É lá que eu vou. tô enrolado. E aí a gente sabe, né, de aeronave, a aeronave não é muito boa em muita altitude e com muito calor. Porra, o que um helicóptero vai fazer num incêndio desse, cara? E eu vou fazer rapel num lugar desse. Que ano que foi? 2001. 2001. E aí o que aconteceu em 2001 também? As Torres Gêmeas. Porra, as Torres Gêmeas. Quem tava lá? Lá tô eu de novo. Eu só tava lá no... Tava lá. Eu não acredito. Tava lá. Olha lá, outro corte. Aí, O comandante Alan também estava no incêndio lá quando, infelizmente, aconteceu das Torres Gêmeas em Nova York. Porra, aí a gente começou o treinamento, aí qual era o meu trabalho, né, com os helicópteros? Eu embarcava, mochilado, capacete, arnês, né, o baudrier, um equipamento que eu nunca usei para descida. Eles deixaram de usar o 8 porque era muito rápido. Eu falei, não, pô, mas é justamente Esse é por o isso que a gente conselho. usa, pô. Eles, não, aqui você vai descer constante e suave. Eu falei, cara, esses caras vão me matar assado nesse negócio aqui. E aí é um equipamento chamado Skydine, né? Ele é por torção. Então você pega o cabo, põe, dá 2 voltas nele e põe uma capa de aço. Prende no seu arnês, mão para trás e igual às aulas de salvamento, né? Abertura do ombro e faz a negativa e desce. Só que você desce capacete de voo, camisa de algodão, camisa de Nomex, calça de algodão, calça de Nomex, bota, a bota mais cara, é o calçado mais caro que eu usei na minha vida. $450. Mas tá lá até hoje. Tá lá, não solta faz parafuso, nada. não rasga, não faz nada. Meia e você desce e o cara joga a sua mochila. Beleza. O rapel mais baixo foi em torno de 12 metros e o mais alto 83 metros. Tranquilo, tava tranquilo. Não, tranquilo, suave. Ele foi suave. Aí essa parte depois de quanto tempo que eles voltaram pra te pegar? Aí eles... Não, beleza. Normal, 3 dias. Normal. 3 dias. Os caras te descem E a lá, mochila, mochila jogada 3 dias. Você com aquela ração Ração. fria, com aquecimento químico, 2 litros d'água, não sei o quê. Eu falei assim, porra, 2 litros d'água. Vamos lá, 24 horas. Se eu tomar água uma vez por dia, meio litro, dá pra durar. Porra, mas como é que toma uma 3 água? dias. 3 dias. E aí leva pilha, rádio, mochila com 19 quilos. Tudo, né? Todo equipamento. Aí descemos e a corda é lançada e você tem que ensacolar e carrega contigo. Então são 100 metros de corda. de corda. Não, é Individual, cada um. Aí eu olhava pro americano que estava 19, comigo. Mais 100 metros de De corda corda, deve dar. E aí
Deve beleza. dar pelo menos uns 20 aí, brincando. fácil. Mole, 30, mole, né? mole. Tem- Mais as ferramentas. Aí é de lá que a gente traz a cultura do florestal de carregar uma coisa numa mão, uma mochila, bomba, né? Mas eles têm uma estrutura muito boa. Então o helicóptero lança a gente, vem um outro helicóptero e lança o material. 3 dias depois ele volta para te buscar, se o incêndio for tranquilo. Mas o normal é o normal 14 dias. 14 dias o senhor lá, em Yellowstone. Aí assim, aí os parques lá, Yellowstone é um incêndio emblemático, ele só apagou porque nevou. E aí eu fiquei olhando e falei assim, porra, será que eu vou ficar aqui então quantos meses? Né? Porque a gente é em maio, eu falei, pô, só neva aqui no Natal, pô. Dezembro os caras vão vir me buscar. Então, só que como era num lugar tranquilo lá, a gente com 14 dias a gente saiu de lá e volta para a base. E aí na base a gente entra em regime de escala, só que a escala é assim, eu tenho que estar todo dia na unidade e a gente mora lá na base, né? Tem uma casa, todo o material lá. E a gente entra como up team. Então o time da vez. Saiu a dupla, Palumbo e Pavão. Acabou? Aí entrava eu e o Edson. E a gente ficava aguardando. Enquanto não saísse para o incêndio, o primeiro incêndio é nosso. E aí a gente se mantém. Muito treinamento físico, muito treinamento técnico, rapel todo dia. Todo dia. O pessoal do Hot Shot anda muito. Eles andam muito. E com mochila. Brasiliense não é problema, pô. Com a história vindo do Rio, né? A pé, então. Só que aí a gente vai se adaptando nessas situações. Eu tenho certeza que essa experiência, claro, embora as realidades, né, geográficas diferentes, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso traz uma experiência primeiro de resiliência, acho que acima de tudo, né? Segundo, de capacidade de resistência, né, e de perseguir objetivos. Isso você acredita que te ajudou na sua carreira, nos muitos incêndios que você tem lá na região do Planalto? Eu tenho uma história particular, né, na corporação. A gente cumpre os interstícios para ser promovido. Lá em Brasília, a gente, em um período lá, ali final dos anos 90, nós tivemos um problema de inchaço no quadro, né? Tinha muita gente no quadro. Eu fiquei por 5 anos como o tenente mais antigo de Brasília. Então quando você fez o terrestre aqui? Isso. Aí eu ganhei de presente um teste físico, né? E técnico para vir fazer o terrestre. Olhei pro comandante à época, agradeci e falei, pô, perfeito. Vou lá para São Paulo, vou lá, pô. 40 dias. Tá? Foi na ESB, né? Também que na ESB. Ele já fez na ESB. Quando eu cheguei aqui, 2004. 2004. Quando eu cheguei aqui, que me apresentaram o Rodrigues e companhia. Um abraço, Magrinho. Rapaz. Aí pronto, aí foram 45 dias ali. Eu falei, obrigado, comandante. Presente. Foi bom, pô. Foi excelente, foi excelente. Nosso comandante à época era o Coronel Socígenes, né? Ele é aquele, no nosso linguajar, é aquele bombeirão, né? Cara quase 2 metros de altura, muito forte, mergulhador de resgate, salvamento em altura, aquela confusão toda. E ele sempre muito atento a essas coisas. Ele falou, baixinho, vai pra lá, aprende, volta e ensina. Eu falei, sim, senhor. Palavra do comandante foi essa. Missão dada, missão cumprida. E aí, a partir daí, então, o que eu percebi? Quanto mais eu treinasse... Esse curso do terrestre foi lá ainda na Ford, né? O senhor foi pra Ford cortar carro, não foi? Bom, o cara trouxe um F1250, cabine dupla saindo da linha. Eu falei, não, nós não vamos cortar isso, não. Tem uma marreta pra cima. Não, mas todo mundo fica impressionado, né? Pois é, porque é uma realidade diferente de lá do Distrito Federal. Lá eu não tenho fábrica. Lá o carro que eu recebo para fazer o treinamento é o carro que foi apreendido, é um carro que foi acidentado. Então a gente trabalha com esses veículos lá. Mas voltando à capacidade do bombeiro, né? De se reinventar. Se adaptar à situação. Então, a partir daí eu percebi que, mesmo sendo o mais antigo, isso não me dava o conforto da posição. Não, né? Curso, né? E em Brasília, porque quando eu cheguei lá também o pessoal, pô, vamos ver esse tenente antigão, o que ele vai conseguir lá. Então, isso fez com que a minha carreira, a persistência, né, desde 2001, que eu estive nos Estados Unidos, até 2004, ela fosse trilhada nesse caminho da área de ensino. Então, depois que eu saí de lá e a gente incentivou outros bombeiros, outros vieram para cá, né,
tanto no terrestre quanto no altura. A gente mandou alguém para águas rápidas agora, há pouco tempo. Então a gente tem, particularmente para mim, o objetivo era, né, fazer sempre o melhor e o certo. Porque se tudo der errado, eu estou certo. Eu estou fazendo o certo. A gente tem certeza. Aqui em São Paulo a gente tem uma ocorrência a cada 59 segundos, né? Isso. Uma ocorrência no estado. E é um número, não precisa nem falar, né? É muito grande. A cada 59 segundos, pelo amor de Deus, uma guarnição do Corpo de Bombeiros a cada 1 minuto Tá na rua. tá na rua. Socorrendo, né? Se eu não me lembro, você deve ter um pouquinho uma falha aí dos números, um pouco, né? Por causa da atualização, mas a cada 2 minutos e 10 ou 12 segundos, uma vítima socorrida para um pronto-socorro. E Brasília? Como é que é? Não só a capital, né? A parte ali central, mas também toda a área do Distrito Federal. Ela cresceu também muito. Cresceu muito. Muito, O senhor tem muitos atendimentos. Como são os atendimentos? Nós somos responsáveis por cerca de 3 milhões de brasilienses, né, que residem no Distrito Federal, e mais 3 milhões da área do entorno. Então eu tenho sob minha responsabilidade hoje uma população de 6 milhões, né, com 23 unidades operacionais ali, divididas em unidades especializadas, são as unidades de busca e salvamento, aviação, atendimento pré-hospitalar, o ambiental, incêndio. O aeroporto também o aeroporto é Infraero, Inframérica agora, né? Porque foi uma das percas que nós tivemos lá. Mas nós buscamos, né, atender no máximo em 8 minutos. Então, com essas expansões das cidades, nós continuamos fazendo estudos para, a cada raio de 8 minutos, nós termos ou uma unidade grande, né, nos grandes centros, locais muito ermos, ou as unidades menores que também são inspiradas aqui em São Paulo, são os PBs. Então nós temos um estudo de expansão para que esses PBs também sejam implementados em Brasília. Com uma viatura. Com uma ou no máximo duas viaturas, sem comando, é só o pessoal de serviço, porque realmente hoje é a informatização, né? Tem jeito. E os sistemas, eles vão poder propiciar isso. E as vias, né, de uma cidade planejada, ela facilita também o deslocamento, né, das equipes mais rápido. Mas você tem que notar o seguinte, ele está falando, são duas realidades que eles convivem lá. Tem essa realidade que você está falando, e tem para onde a cidade está crescendo. A gente falava de Águas Claras ainda, isso. Né? Que ali ela cresceu num primeiro momento em extensão e agora está crescendo em altura. Em altura também. Então, eu posso falar disso. O prédio, né, o condomínio que eu moro, são 12 torres de 28 metros. 28 andares. 28 andares. Isso é uma coisa relativamente recente no Brasil, no entorno, né? Isso tem exatamente. 10 anos, 20 anos. A gente conversava no Senabom com um dos fornecedores lá, né? E amigo nosso, né, o Diego, né, não sei se o senhor lembra, que era da Sparta, e aí ele está na Rosenbauer agora. E ele estava comentando, eu falei assim, escuta, como é que você vai vender hoje um caminhão para uma cidade como São Paulo, Brasília, com um caminhão com 750 galões, né, de bomba? Escuta, vai chegar num prédio lá no Tatuapé, nosso querido Tatuapé, num prédio de 160 metros, a água não vai chegar. Então nós vamos ter que ter um implemento maior, nós vamos ter que evoluir. As pessoas acham que o bombeiro, não, já está tudo certo. Não, por isso que tem que ter Senabom, por isso que tem que ir para fora. É muito dinâmico, né? Muito cada vez mais dinâmico. E esses seminários, né, principalmente o Senabom, né, eu vou falar do que está bem recente, nós tivemos agora descobertas perfeitas aqui. Então eu tenho viaturas lá que estão para manutenção, mas que elas terão que ser atualizadas, justamente por isso. Porque elas são viaturas que a galonagem dela não permite que eu lance. Por minuto, como é que nós vamos ter que ter um estudo, né? E aí também há nesse momento também um desenvolvimento da nossa área técnica, né? Que às vezes o pessoal imagina sempre o bombeiro apagando o fogo, né? Mas não lembra que o bombeiro tem que analisar o projeto, aprovar. Alguns reclamam, né, da demora. Pô, tá 3 dias analisando um projeto. Só que eu levo um período para analisar um projeto para que a vida útil daquele prédio, daquela edificação, não apresente problemas. E isso é o que a gente tem procurado fazer. Valorizar cada setor do Corpo de Bombeiros. Né? E São Paulo... E nessa hora talvez é uma das áreas que mais está inovando, né, em termos de
método construtivo, em termos de velocidade de construção, tipos de materiais. E é um grande desafio para os Corpos de Bombeiros, lá, obviamente, não é diferente, a gente poder se atualizar e estar sintonizado com todas essas mudanças que são muito rápidas. Né? Não só por causa lógico, Niemeyer, né, com as construções que possuem Brasília, que nem aqui, né? E eu e o comandante Pavão estávamos lá no Memorial da América Latina. Complicado. É difícil, então. Difícil. É uma edificação de 1990, se eu não me engano, aqui em São Paulo, mas de Brasília, da década de 60. Então, elas não tinham as medidas contra incêndios, então o senhor tem que lidar com o lado histórico. Não pode, imagina, vou furar uma parede no Niemeyer para colocar não dá. Né? Então o senhor vai ter que se adaptar aquela edificação. E também se adaptar às novas tecnologias. Por exemplo, o senhor lembra aquele incêndio que teve agora na China? 200 metros de prédio que não tinham controle de material de acabamento. Isso. Não, mas aí os caras falaram, pegou fogo no prédio de 200 metros. Eu não sei se o senhor chegou a ver as imagens. De baixo assim, você fala assim, meu Deus do céu. Aí todo mundo, eu lembro ali de eu comentando, mas lá ninguém morreu. Não, mas precisa explicar pra eles que era um incêndio na parte de fora, né? Não era na parte interna, por causa da fachada. A gente tem problemas assim lá também, com certeza. O senhor vai ter que estar ligado, né? O corpo técnico do senhor, né? E aí é onde a gente volta a falar de inovação, acompanhamento de evolução. Tem que mandar os militares estudar isso. Onde? Fundamental. Não adianta eu mandar estudar aqui. Ele tem que estudar onde aconteceram esses fatos. Onde aconteceram, onde está acontecendo. Então, aí alguém fala, mas vai mandar um bombeiro para a China. Eu tenho que mandar. Tem que mandar. Vou ter que mandar. Talvez nós mandemos ao mesmo tempo. Podemos montar uma comissão aqui e encaminhar. Então, a ideia, né, da Ligabon, dos comitês de estudos na Ligabon é essa. Termos pensamentos em comum para soluções mais baratas, porque vai atender um número maior, mas tão eficientes que possam ser aplicadas em cada uma das nossas realidades. Mas isso é muito bom, né, comandante? Ainda mais em Brasília, com a Liga. A chance ali de ter não só os financiamentos da Secretaria Nacional de Segurança, mas para que a gente possa ter, sim, um implemento de recursos para mandar a gente para fora. As pessoas não entendem, mas é para o bem da população, do atendimento, não é verdade? E às vezes o pessoal confunde as nossas viagens de estudo, né? As viagens a trabalho com... não, vai ficar meia hora numa palestra. A gente nunca fica meia hora numa palestra. Talvez a gente fique meia hora em cada palestra, né? Que foi um exemplo aqui do Senabom. Nós tínhamos palestras a cada 40 minutos. É isso. Então foi muito bom e assim, agradecer ao comandante Luciano, toda a disponibilidade que teve, né? Eu acho que ele foi muito feliz, você estava lá no encerramento, quando ele falou, né? A característica principal dessa semana, nas palavras dele, foi o aprendizado. E a gente não tem dúvida disso, né, comandante? Eu acho que todos nós aprendemos. Né? E assim, pode parecer até demagogo, mas nós aprendemos com os pequenos detalhes. Sim. Não tenho dúvida. O grande já está posto. O que é ser bombeiro já está posto. Agora, como desenvolver essa nossa atividade, essa nossa profissão, que é isso que nós encaramos assim, né? E todo profissional, já o termo já diz, né? É alguém dedicado àquilo. Então são os nossos bombeiros militares, a quem a gente aqui o tempo todo tem que agradecer o empenho e o trabalho deles. Porque prontidão é prontidão, né? Tocou o alarme, 30 segundos saiu, e a gente sabe que isso aí acontece no Brasil inteiro, não tem o que fazer. Exatamente. Igual. Exatamente. Não tem jeito, né? Não é verdade? É verdade. Agora está na hora de você provocar a radioatividade. Radioatividade, é isso que eu ia perguntar. Eu ia falar assim, tem as ocorrências, o comandante Alan falou sobre os incêndios, a prevenção, a parte de estrutura. E quando tem uma ocorrência de produtos perigosos lá, como é que o senhor faz? O senhor que vai, não? Ou os caras falam, nem vou, já pensou o comandante aqui, pô? Corte, cabelo, corte. O coronel Alan atendeu e ele vai contar. Ele visitou lá. Visitou, mas tem Chernobyl na parada. Comandante, explica aí que o pessoal não está aguentando mais esperar. Então vamos lá. O curso de produtos perigosos também foi um momento único na minha carreira, né? Então eu era o comandante do grupamento de proteção ambiental e esse grupamento é o que cuida dos incêndios florestais, né? E a gente tem lá cerca de 70, 80 ocorrências dia durante 6 meses. E também o de produtos perigosos. Eu acho que o pessoal na época, né, da construção falou, não, esse negócio de produtos perigosos quase não acontece. Quase não acontece, então deixa quieto, deixa lá. pra alguém, Deixa lá no GEPRAM.
tá bom, então vamos deixar lá no GEPRAM. Aí a gente começou a pesquisar. Aí ali, bem perto dos eventos internacionais, Copa, Olimpíadas, né, que a gente teve, Brasília era uma das sedes aqui como São Paulo. Pô, só que São Paulo já estava anos-luz com as fábricas, com todo o material, treinamento. Rio de Janeiro também, Bahia tinha alguma coisa e o Distrito Federal não tinha nada. Né? Era muito incipiente, porque como nós não temos indústria, nós não temos grande volume de produtos perigosos. Aí nós começamos a aprender sobre produtos perigosos. E um dos cursos que a gente tem lá, né, o curso de produtos perigosos, tem o nível técnico. E no ano que eu estava no grupamento, foi o ano que estava no planejamento estratégico de ter a primeira turma. Aí eu sempre fui assim. Onde eu estou, eu tenho que saber o que eu estou fazendo lá. Eu falei assim, não, pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu abro o curso, o subcomandante assume a unidade e eu venho ser aluno do curso. Então, lá em Brasília, o nosso símbolo é uma caveira, o trifólio, né, radioativo, o diamante, né? Eu sou o Caveira 01 desse curso lá de produtos perigosos, então a gente segue lá. Então, eu tenho essa história de ser o mais perigoso, né? O pessoal fala. Radioativo. Aí aqui a gente já atualizou, né? Já sou mais radioativo agora. E aí esse treinamento, né, me levou a um conhecimento interno, muito contato com os estados, tudo. E a partir daí eu comecei a navegar nesse ambiente. E uns 2 anos depois, né, eu fui movimentado, fui trabalhar na comunicação social. Aí imagina, o cara que vem da área ambiental, produtos perigosos, porra, para comunicação social. Aí, quando estava lá, surgiu um contato com o pessoal da Ucrânia. Né? Houve um interesse do Ministério das Relações Exteriores, houve um convite, né, para que nós conhecêssemos e depois eles viessem ao Brasil. Então eu sei que tem um consulado aqui em São Paulo, né, também. Foi feito um contato aqui com o consulado e falou, não, já que vocês estão aí em Brasília, vai facilitando daí e a gente vê. Como as coisas andaram muito rápido lá, aí tinha que mandar alguém nessa viagem. Aí o comandante me chamou e falou assim, tô achando que você está precisando dessa missão. Voltar para a área operacional. Eu olhei para ele e falei, sim senhor, então eu vou comandar o quê? Ele, não, você vai numa missão na Ucrânia. Eu olhei para ele e falei assim, que língua fala na Ucrânia? Não, porra, russo. Eu falei, não, comandante, deve ser no mínimo ucraniano. Ele, quem vai falar é você, não sou eu, se vira. Eu falei, tá bom, partimos para a missão. Aí nós temos uma assessoria de assuntos internacionais, então o chefe da assessoria, né, hoje, Tenente Coronel Fábio Moreira, ele falou, chefe, é o seguinte, a gente vai lá, vai com 2 diplomatas, mas vai ter um tradutor lá. Eu falei, então, beleza. Então vamos para lá. Pegamos, acertamos tudo e partimos. Chegando lá, uma das visitas era numa estação ou numa usina que produzisse material radioativo, que é do nosso QBRN, né? Químico, bacteriológico, radioativo e nuclear. Eu falei assim, tá, então a gente deve ir numa fábrica de raio-x, alguma coisa desse tipo. 3º dia de viagem, aí, amanhã a gente sai 6 horas da manhã, porque a gente vai até Chernobyl. Assim, opa! Como assim? Aí a cabeça do bombeiro já... Caramba, não, mas ainda tá radioativo, eu não posso. Não. Eu só vejo um Call of Duty, um joguinho. Só lembrando que deve ter gente muito jovem vendo a gente, né? Não deve ser 1986, né? Isso. Foi o maior acidente radiológico, acho que da história. Não sei se Fukushima no Japão foi maior. Mas não, o não Chernobyl. Chernobyl. Chernobyl, Fukushima e a gente tem Goiânia. Goiânia. Né? Então, mas as proporções são muito diferentes. São muito maiores, porque a nuvem chegou à Suécia. Então, aí eu falei assim, tá bom. Mas aí a cabeça do bombeiro, né, com produtos perigosos, falou assim, pô, se é radioativo lá é distância e tempo de exposição. É a primeira medida que a gente tem, né? Se eu tiver a barreira, tudo bem, mas se eu não tiver, tempo de exposição e distância. Aí eu falei, tá, mas a gente vai visitar o quê? Ele falou, não, o reator 4. O bem que explodiu. Seja bem-vindo ao meu mundo, meu amigo Palum. Na hora que o cara falou reator 4, eu falei assim,
Pô, mas não foi ele o causador? foi esse aí, pô. Então, a gente não pode ir num lugar perto de lá, não. Aí o tradutor, né, com aquele bem... O nosso português, né, os nossos irmãos Você de quer ir ou Portugal. não quer? Não te preocupes, lá está seguro. Falei assim, Uhum. Bom, tem é quantos nóis. morando lá? Ninguém. É. Eu falei, pô, como é que tá seguro o lugar lá? Quantos gatos tem lá? É, e Tem aí- gato lá? Não. E aí, Cachorro? Não tem mais de nada. 2 horas, né, dentro do Passarinho, ônibus. Não tem nada. E as 2 horas no ônibus, eu fui imaginando o que podia encontrar lá. Então, assim, uma viagem longa, todo mundo dá aquela cochilada, né, e eu em alerta, né? Eu falei, cara, tá, eu posso até entrar, mas o que eu vou sair Tô levando? levando, né? Vou levar uns metais pesados comigo, né? Não, sei lá, que uns millisieverts, né? Que são as medidas. Aí daqui a pouco nós chegamos lá e é uma cidade, é uma estação militar, né? É um local protegido militarmente, então as Forças Armadas tomam conta. Primeiro ponto de controle, né? O posto de controle. Os passaportes. Eu falei assim, por quê, né? Não, porque você está entrando numa área perigosa. Se acontecer qualquer coisa, nós temos os seus Já sei, dados. né? Pô, Assina na, aqui que você quer entrar na mesmo, entrada, cara. pô, na entrada. Tá. A gente pode ver daqui, não, foto, alguma coisa. E realmente, na entrada, você consegue ter o visual da abóbada, né? Que é Aquelas chaminés lá. Não, que cobriu. Ah, não, bom. porque é o seguinte, o reator ele explodiu e tudo foi enterrado em areia e concreto. Então todo aquele concreto ele foi revestido de chumbo. Mas tem que ser um chumbo polido para refletir a onda, tal, um estudo lá que eles fizeram. Aí de longe você enxerga assim aquela cobertura, mas tem 2 chaminés que soltam vapor. Então. Falei, vem cá. Explodiu e está funcionando? Não, mas o problema é só no reator 4. Falei, no que a gente vai visitar. Não dá para visitar os outros, não, que estão funcionando. Exatamente. Aí entraram, pegaram o passaporte, faz como se fosse uma imigração. Aí a gente passa numa máquina. Igual o raio-x de aeroporto. Levanta a mão, afasta os pés. Tá bom, a radioatividade desse cara tá boa. É isso. Aí acende uma luz verde. Verde, vai. Aí você pode entrar. Aí eu bom, falei assim, pô, aí eu olhei lá em cima, se eu não tô perdendo a memória já, né? Mas não é a causa da radioatividade, é outra coisa. Lá 0,03. Tá Aí, bom. beleza, aí acendeu a luz verde, o portão abriu, automático, e eu saí. Cara, eu vi na hora que eu voltar, hein? O senhor já pensou ali? Na cabeça na hora. Aí eu perguntei pro cara, falei, vem cá, e se o portãozinho não abrir? Aí ele olhou e falou assim, o senhor vai ter que passar algum tempo aí. Que tem um hospital para tratar dos contaminados. Eu falei, não, cara. Aí a gente lembra da aula de contaminação, radiação. Eu falei, não, calma aí, pô. Mas daqui já tá enxergando. Não, é tranquilo. Já tá bom, já. Né? Aí eu lembrei dos cursos, né? Toda vez que a gente falava pro aluno, relaxa, meu filho, é tranquilo. Tranquilo. Nunca é. Você que é bombeiro aí, né? Você que é bombeiro, você que tá acompanhando a gente, fica aí nas escolas, na ESB, tá lá fazendo o curso. Calma, é tranquilo. Aí partimos para dentro, segundo ponto de controle. Segundo ponto de controle, mesmo procedimento. Aí você já está chegando num local que parece uma cidade. Então aí já tinha um restaurante, já tinha uma lanchonete. Aí a cabeça falou assim, cara, Caramba, eu já vi essas imagens. pois é, mas como é que eu vou comer aqui? Aí Você você não já vai lembra. encostar em nada, né? Não é para encostar em nada, né? Pois é. Mas estava antes do portão, então estava tranquilo. O senhor tinha ficado, né? O portão era mágico. 14 dias lá em Yellowstone, comendo. Ah, eu não vou comer porcaria nenhuma aqui. Você tá maluco? Aí, Não vou comer. pô, vamos nessa. Aí fez o mesmo procedimento, 0,3 e entramos. Aí, a partir de um momento, o guia começa a falar com a gente, muda realmente. Tanto o ambiente quanto a postura, né? Ele adota uma postura mais profissional nesse momento, fala, ó, tem uma estrada e a gente só vai seguir nessa estrada. Não saiam da estrada, não pisem na terra, não peguem em nada. Falei, beleza. Isso aí já fora dos. Não, lá já, dentro. Lá dentro já. Lá né? dentro. Lá dentro. Aí a gente chega a um ponto, estaciona o ônibus, que a partir dali só a pé. A pé. E realmente a gente entra na cidade de Pripyat, né? É uma cidade planejadíssima, nova, com prédios, creche, hospital, clube, tudo naquele estilo soviético, né? Ainda dos anos 80, 90, né? Início dos anos 90.
e completamente intacta. Abandonado intacto. Abandonado intacto. Abandonada e intacta. Meu Deus. Então, assim, carrinho de brinquedo na rua, o supermercado com as prateleiras cheias, né? Tudo, claro, deteriorado pelo tempo, mas você vê lá os tetos caindo, mas todas as portas que estavam abertas estavam abertas, fechado estava fechado, né? Não, em alguns locais não tinha nenhum tipo de marca, como se ele tivesse sido entregue e nunca tivesse sido habitado. Muita árvore crescendo, né? Topo de prédio, aqueles negócios. E tem uma imagem que assim não me sai da cabeça e quem tiver a oportunidade de ter, eu tenho uma foto dessa também, de uma roda gigante, Da roda gigante. de um parque de É um diversões. documentário, né, que mostra essa... Pronto. Aí depois daquilo, quando eu falo para alguém, Que eu fui na roda gigante. eu fui aí os caras conversam, aí eu mostro a foto, os caras, Caramba. como é que você tá? Tá bem? É. E o cara, porque no imaginário, né, tudo aquilo lá é radioativo, e realmente é. Mas só que tem alguns locais que o nível é aceitável, né? Que é onde você pôde acessar. Por isso que a gente não pode andar na terra, para não levantar poeira e você não aspire. Então a gente anda numa trilha, calçada, e passa por todas as instalações. E tem uma instalação lá que é uma creche, né? E a creche são os beliches. Só que lá, alguém já entrou lá e montou um cenário, né? Então tem uma cama lá que tem um ursinho de pelúcia, na outra tem um travesseiro, na outra tem um livro aberto. Então você tem a nítida impressão que quem saiu de lá não levou nada, Não. deixou tudo. Deixou do jeito que estava. Deixou do jeito que estava. A biblioteca é impressionante, é uma biblioteca gigante, com todos os livros, mas assim, com o passar do tempo, né, com a ação do tempo, vai deteriorando, mas estão todos lá. E o supermercado foi o que mais me chamou a atenção, né? Você entra, é um supermercado moderno, igual a esses atacadistas que nós temos hoje, né? Ou atacarejo, como o pessoal chama. Muito comprido, várias gôndolas, né? E cheio de material, mas completamente abandonado. Você me contou que a cidade, a história do planejamento, foi porque naquela época, quando construíram a usina, não tinham trabalhadores que quisessem trabalhar lá, né? Então, na verdade, era um atrativo, não é isso? Exatamente. Então, assim, isso é um pouco, né, da história da União Soviética, como ele é muito socialista, então, assim, você é parte do Estado, né? Então, você é do Estado. Então, construíram a usina, ainda era tudo território russo, e alguém tinha que construir e alguém tinha que trabalhar lá. Então, ofertaram para essas famílias que fossem voluntários a trabalhar lá, né, que se propusessem a trabalhar lá, que eles teriam um modo de vida muito melhor do que De onde eles estão. eles estavam. Então trouxeram muitas pessoas do interior do país para trabalhar lá. E o que aconteceu? Realmente foi dado essa condição de vida. Só que a inauguração da cidade é 3 meses antes do acidente. Isso é tudo Puxa novo, vida. né? Então por isso que é tudo, Pois é. tudo intacto. E assim, aí o guia vai contando as histórias e ele levou a gente numa ponte. E essa ponte, né, lógico que o rio está seco, porque houveram várias intervenções lá para controlar, né, a contaminação. Imagina, A né? ponte ela fica no alinhamento zero, né, da usina, porque era onde as famílias esperavam os trabalhadores. Tocava a sirene de término de turno, as famílias iam para essa ponte e os trabalhadores vinham andando, passavam por ali, se encontravam e iam para o parque, né? E quando houve o acidente, tocou a sirene. Todas as famílias que estavam ali na usina foram para esperar os trabalhadores, seus entes queridos. Só que era uma sirene de Emergência. 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 E o vento estava da usina para a cidade. cidade. Então todas as famílias que estavam aguardando lá Esperando. foram contaminadas de imediato. Meu Deus. Né? E isso, quando ele conta com uma riqueza de detalhes, né, que a gente fica... É uma visita que demora umas 6 horas, é aberta ao público, tá? Existem empresas que levam isso e há fila de espera para visitar a cidade. É mesmo? É. A história da atuação dos bombeiros, você me contou lá, é um negócio impressionante. É impressionante, né? Existia uma estação de bombeiros na cidade para atender a cidade e uma estação de bombeiros para atender a usina, né?
Mas, assim, era uma coisa de incêndio de instalações. Então, de sala, de escritório, normal. Não era ninguém de intervenção, né? Como hoje nós conhecemos. Uma equipe de intervenção de acidente. Né? Então, tem um monumento muito significativo lá, que é o chefe de bombeiros fechando um registro de água. Né? Isso tem um seriado, né, chamado Chernobyl, que mostra essa cena. E o guia contou isso pra gente. Diz que todos eles chegaram, sabiam que era um incêndio na usina, mas não sabiam que era no reator. Então, já perderam a questão da proximidade, já receberam uma carga, né, muito grande, quando eles encostaram e viram uma nuvem azulada. Então já era a ação da radiação. Então fizeram o que podia, estavam ali combatendo um incêndio, mas a água não conseguia chegar até lá. Para essa água chegar até lá, ele tinha que fazer uma manobra de registro, né? E aí a gente tem nossas equipes especializadas de manobra d'água. Eu lembrei muito disso. No Distrito Federal a gente tem um pessoal que é da seção de hidrantes. Aí eu fiquei imaginando, falei, pô, se fosse comigo, o que eu faria, né? Morreram todos Todos. Aí todos em algum momento, mas o chefe, a morte dele foi imediata. O corpo dele não pôde ser retirado, né? Porque tinha muita radiação. E tem uma sala, ele teve que descer, a água não estava retornando, ele teve que manusear e era debaixo do reator. Então toda a radiação ali ele absorveu. E o que contam, né? Que ele deixou a equipe do lado de fora, falou, avisa a minha família que eu não volto, e fechou a porta e foi fazer a atividade. Não, isso é... Então, e aí... Não, ele me contou também, tem muita história, né? Para poder cobrir a usina, os helicópteros levavam terra, e o cara levava, as primeiras equipes sabiam, Paulo, que iam perecer. Isso. Porque isso contando, né? Eles me contando, eles têm essa ideia de... o herói, a família vai estar bem. Então é um acordo que eles têm, né? Eu não sei como é isso, mas os primeiros helicópteros que foram, eles tinham que levar areia, né? Os especialistas tinham que ter uma barreira física, né? Primeiro para abafar as chamas, diminuir o calor, e depois para vir cobrindo de concreto. Meu Deus. Então eles saíam com a carga de areia, né? Aqueles helicópteros grandes russos, jogavam, mas a radiação era tão grande, destabilizava a aeronave e ela caía. E lá ela ficava. Não é simples. Né? Não. E aí hoje, né? Existe a estação de bombeiros dentro da cidade. Tá lá o caminhão parado, o quadro de aviso, o nome da equipe de serviço. Tá tudo lá, né? Completamente preservado. Porque não se pode pegar em nada. Nada pode sair de lá. Então, por isso que também... controle, né? E depois foi isso que nós entendemos. O controle também não é só para o controle corporal. É que se eu tiver alguma coisa no bolso, a radiação vai estar muito alta, né? Sim. Por menor que seja uma pedra, um prego, alguma coisa, né? Porque tem gente que gosta desses artefatos, sim. Né? Eu tô com... Peguei um tijolo lá em Chernobyl, né? Mas a gente fala isso, mas o do Césio aconteceu isso. Né? Exatamente. É difícil. E olha a proporção que foi o negócio. A gente sabe que é complicado. Tem que... Bom, na hora que o senhor foi embora, como é que foi? Conta aí. Daí o senhor depois falou, puxa, vim agora, meu Deus, será que eu vou passar lá na luzinha? Aquela situação do... Tá, cumpri a missão. E agora? Qual é a sequência, né? O que vai acontecer? Aí você lembra da sequência de descontaminação do curso. Né? Agora eu vou chegar num lugar, vai tirar a roupa, vai jatear, vai esfregar, vai passar de novo, vai medir. Não é assim. Você pegou em alguma coisa? Não. Então, entra na máquina. Luz verde. Sabe quando você recebe a nota do curso? É a mesma coisa. Passei, vamos embora. Chega, não quero mais. Só que não estava 0,03. Estava um pouquinho mais. 0,07. Olha aí, só de ficar lá. Só de permanecer. Mas aí o que o técnico lá, né, o guia explicou? Que é uma radiação do dia a dia. Se a gente medir antes, pegar um avião, for daqui para Brasília, quando chegar lá e medir, ela dá maior. Então é uma radiação que ele disse lá que não tem problema, né? As medidas é que eu não me recordo, mas elas guardam
Ele disse que está dentro da normalidade. Normalidade. E aí a pergunta veio logo em seguida. Eu falei assim, tá, mas e se não passar? Ele falou, se não passar, você vai para o processo de descontaminação e vai ficar internado no hospital até que... Você tem uma diminuição. Exatamente. Que história, hein, Comandante? Pois é, não, e aí tem um fato pitoresco nisso aí, né? A gente vinha conversando sobre brasileiro, né? Eu encontrei uma turma de brasileiros em Chernobyl. Lá em Chernobyl. Da Fazendo onde? turismo? 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 Ou não? Agora vem a história. Essa visita foi pré-final da Champions que ocorreu lá em Kiev. Foi em Kiev, Champions League. Então teve uma final lá da Champions. Tinha muito brasileiro na cidade, mas eu nunca imaginei iria fazer uma visita no mesmo dia. E nós estávamos fardados, né? E estamos no monumento lá na frente da usina. Aí você escutou um vai, Corinthians! Foi pior, cara. Foi bem pior. O cara de dentro do ônibus, a gente tirando uma foto aqui, conversando, o ônibus passou aqui por trás, né? Quando parou aqui, ela... Porra, esse pessoal de Brasília tá fazendo o que aqui? Eu falei, não. Não Acredito não. Fardado. Não, parece o Coronel Pavão. Ele tava lá na Tailândia, a mesma coisa. Ô Pavão, você tá fazendo? Não é possível. Aí me desce 2 ou 3 brasileiros, né? Típico, né? Todo alegre, abraçando. Eu falei assim, cada um de vocês me conhece, mano. Não, pô, nosso primo é bombeiro lá em Brasília e a roupa dele é igualzinha. Aí, beleza. Aí conversamos, descobrimos quem era o primo. Tá? Abração. O guia, quando saiu, ele falou: Eu não acredito. Eu não acredito. Vocês têm amigos aqui? Eu falei, não, cara. Essa é uma da história de Chernobyl. Você faz eu lembrar a história sensacional e fazer lembrar uma frase que eu tenho na minha casa, essa frase, né? Que nós todos, nós somos o produto dos livros que lemos, das pessoas que conhecemos e dos lugares que visitamos. Né? Isso é o que constrói o que nós somos em grande parte. Né? Claro, então, claro. Essa sua história, cara, para mim é a prova cabal. E esse é o momento Chernobyl, né, que eu tenho para contar é o homem pra radioativo. gente. É o homem radioativo. Cara, olha aí. Mas olha só, né? Eu acho que foi de grande experiência um local desse. Eu fiquei com vontade de ir lá conhecer. É verdade, né? Despertou ainda muito. Não, é que é complicado, né? Toda vez que você passa, todas as vezes eu vejo que nós temos que, infelizmente, aprender com erros desse tipo. Sim, Por exemplo, o senhor vê o comandante falando sobre... Olha só, eles tinham um sistema de alarme em 1986. Nós estamos em 2022. Em alguns locais, a gente precisa ter esse sistema de alarme, não é verdade? Para outros tipos Para outros de tipos, né? incidentes, Por exemplo, nós não tivemos junto lá, infelizmente, no deslizamento do litoral. Não poderia ter em Franco da Rocha, que tivemos recentemente. Então, quer dizer, eu vejo essas coisas que são oportunidades de a gente conhecer exatamente, por isso que o senhor foi lá, porque o senhor trouxe experiências e vai aplicar para a população e para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Distrito Federal. Esperamos que não precise, né, comandante? Mas são ações, né, missões importantes, né, experiências que o senhor tem, isso é fundamental. E essas são algumas histórias, né? A gente tem história de um acidente grave em Brasília, ele é bem emblemático, né? Que é um acidente no metrô, na época da construção, né? Que foi quando o comandante-geral, foi aquele dia de serviço que você entra e a cidade acaba, né? Parou. Aí de caminhão pendurado na ponte, incêndio em supermercado, acidente com vários veículos. Então a gente estava saindo de serviço, já a minha equipe estava saindo de serviço, e adentrou a unidade um carro, o pessoal gritando, né? Pô, no metrô, um acidente no metrô. Pô, mas o metrô não estava funcionando, ainda é uma obra. Aí, não, o guincho caiu no ônibus. Pô, quando ele falou isso, né? Aí todo mundo, porra, um guincho? O que esse guincho estava levantando? Bora. Código 3, partindo. Quando nós chegamos lá, ainda estava na época do muro de contenção. Então tinha um bate-estaca batendo as vigas de aço para dentro da terra. Houve um desalinhamento e o bate-estaca bateu errado e bateu na estrutura. E a estrutura foi para dentro. Para o lado da pista. Se ela cai para o outro lado, caía no mato, não tinha problema nenhum.
mas ela caiu e havia um ônibus de transporte coletivo parado na faixa de pedestre. Todo mundo buzinou, o motorista tentou arrancar, os carros da frente não entenderam e ele caiu em cima desse ônibus. Então, nessa queda aí, a gente teve o óbito de um policial militar. Ele estava no ônibus e, como nós temos acesso gratuito, né, ele estava em pé no fundo do ônibus, exatamente onde o batistaca caiu, né? Então, aqui uma saudação à família, né, do nosso policial que tombou em serviço. Né? Tinham outras vítimas lá no local, mas ele ficou marcado que ele estava fardado. Né? Ele estava indo fazer acredito que era uma consulta na policlínica, né? Mas estava a serviço, fardado. E nós tivemos que fazer o trabalho para remoção da estrutura. Só que nós tínhamos guindastes para 5 mil. E toda a estrutura pesava 18. Como é que tira a estrutura? Como é que tira? Aí é a história do meio de fortuna. Pô, é 18 para levantar, né? Sim. Então, e para manter do jeito que tá? Escora. Aí pegamos um guincho, um muquezinho, né, de 7, 8 mil e falamos assim, ó, temos que tirar. Então vai fazer o seguinte, os pneus não estouraram. Quando a gente estourar o pneu, você faz força para levantar e só mantém. Então hoje, Tenente Coronel Tango Mendes, né, e uma equipe que estava no local, tivemos essa ideia, o meio de fortuna brilhante aí. Quando estourou o pneu, deslocou, o guincho sustentou e a gente conseguiu resgatar o companheiro, né, que tinha tombado em serviço. Aí, sério? aí a gente que é profissional, a gente entende o que você fez. Né? Exatamente. Mas é a atividade, tinha que fazer. Tinha que ser feito. Não podia, né? Então, como o lema daqui, ninguém fica para trás. Não. Então, a gente tinha que tirar essa vítima de lá. Aí tiramos, fizemos toda a parte técnica daquilo lá. Mas essa marcou. E como foi o final de um turno, né? O comandante-geral, à época, um abraço ao nosso comandante Pimentel, ele resolveu ir no local do acidente. Quando ele chegou lá, um jeito bem peculiar que ele tinha, ele cruzou os braços e falou: pô, tu de novo, bombeiro? Só você? Tu quer acabar com a minha cidade? A partir de hoje você está de férias. Eu falei: não, chefe, mas o senhor está de férias, tenente. Sim, senhor. Seu pé gelado. Lá o nosso é o pé frio, né? Aí eu tive que ficar uns dias afastado da escala. Da escala, só. Não, porque quando ele falou lá, o ajudante de ordens, que era da minha turma, né? Um abraço, Zanina. Ele chegou assim e falou: ó, o comandante falou sério, cara. Dá um tempinho. Eu falei: pô, mas e agora? Eu falei: não, tu vai só pro expediente, não tira mais plantão, tá? Eu falei: sim, senhor, pronto, cumprido. Fui dar uma passeada lá no Santuário de Aparecida para pegar umas bênçãos, né? E voltou. Ah, comandante, mas cada história sensacional. Não é verdade, Coronel Pavão? Muita história bacana. Muita história bacana demais. E a gente já está aí num horário bem, né? A gente conversou bastante. Claro. E eu queria agradecer demais o senhor. Essa visita não só aqui em São Paulo, por tudo que o senhor já fez aqui também pelo Corpo de Bombeiros, aqui da Polícia Militar de São Paulo, e também pelo Senabom, por todos os apoios, né, com os equipamentos, com os homens, em cursos, e deixar aí à disposição para que o senhor sempre esteja aí com a gente, ou o pessoal também, o pessoal de Brasília, que a gente tem o maior carinho, né, todo mundo sempre por aqui, e eu queria que o senhor pudesse, né, agradecer todo mundo. O Coronel Pavão dá aí as nossas... falar agora aí a nossa despedida, né, comandante? Mas agradecer demais o senhor. Obrigado. Muito obrigado, Alan. Foi uma coisa assim muito rápida, né, Paulo? Você sabe da história. A gente almoçou na terça-feira, ele me contou algumas histórias. Eu falei: pô, isso aí é um episódio de BombaCast. Eu tô recebendo vários feedbacks, o pessoal acompanhando. Vou mandar um abraço pro Coronel Galan e falou: olha, outro dia eu cheguei em casa, eram umas 10 e pouco, aí eu fiquei lá no YouTube, na hora que eu fui olhar, um assunto legal, eu vi lá a entrevista com o Coronel Pavão, pô, achei legal pra caramba ele comentar depois, né, pessoal? Eu acho que a gente está construindo o BombaCast. Experiências como a do comandante aí é sensacional, né? Então, obrigado por aceitar. A gente segurou ele aqui, tá de volta, tu vai voltar para Brasília. Vai voltar para Brasília agora. Atendeu, então obrigado, Alan. Obrigado pela sua gentileza em estar aqui com a gente, conte sempre conosco. E sucesso aí
o seu comando lá em Brasília, que você continue sendo essa pessoa dinâmica que você é, bom contador de histórias. História, fala sério, tem Tem resenha pra caramba, porque Tem. o pessoal sabe que a gente faz na rua, mas essa resenha não sabe, Não, né? não. Esse é o papel do BombaCast. Eu acho que Excelente. também a oportunidade que ele nos dá é de mostrar que o bombeiro do lado profissional somos pessoas que temos histórias. Né? Lógico. Não só da nossa profissão, são muitas, a gente tem muita história, mas também da nossa experiência pessoal. Né? Então, obrigado por trazer esse lado aí. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Obrigado, comandante. Que show de bola, Sim. viu? Prazerzaço em Obrigado, revê-lo, prazerzaço aí de escutar essas histórias muito legais. A gente faz aquela brincadeira, né? Porque no início nós chamamos, né, o Centro de Operações atento às guarnições do Corpo de Bombeiros, que hoje teve a guarnição. Vamos encerrar isso. Vamos. Vamos fazer um teste para ver se está todo mundo verde. Olha lá. Passa o aparelho em todo mundo. Ver se tá Vê se tá vendo se tá. Vamos ver se tá tudo verde aí, ó. Tá todo mundo, ó, tá normal. Eu tô normal, eu senhor. Tá verde. Eu também tá normal. Então, beleza. A gente chega lá e fala assim, ó, atento à guarnição de produtos perigosos, que a pena. Aí, ó, isso responde. É isso mesmo. Que a P, guarnição. Que a P, guarnição de produtos perigosos de Brasília. Que a P. Atenção às guarnições. Estou em QAP aqui. Tudo sem alterações. Ah, positivo. Bom regresso, então. Guarnição de produtos perigosos de Brasília. TKS. SK. Pessoal, agradeço demais. Foi muito importante estar junto aqui com o meu amigo, com o nosso comandante, eterno comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Pavão, comandante Alan, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nosso comandante. E agradeço bastante. Vamos aguardar o próximo convidado. Se ele vai ser radioativo, a gente vai dar uma olhadinha aqui para ver se está todo mundo em ordem. Mas com certeza vai ser um cara sensacional também para a gente contar essas histórias. Obrigado, forte abraço a todos. Valeu!